A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu acordei esta manhã e eu meditei essa noite muito na palavra do Senhor, nas coisas que o Senhor fala conosco e às vezes nós não botamos em prática a palavra como é necessário colocar e às vezes não obedecemos como é necessário obedecer. E eu pedi uma palavra, Senhor, agora pela manhã, e a palavra veio em cima das minhas meditações, daquilo que eu penso a respeito da palavra. Porque, na verdade, o que mais me interessa hoje na terra é cuidar das coisas de Deus, cuidar da minha vida espiritual, orar para minha família, orar para os meus descendentes, porque eu almejo um dia ter um encontro com Jesus, mas também gostaria que a minha família e os meus descendentes tivessem esse privilégio de encontrarmos com o Senhor nos últimos dias e ser guardado pelos anjos, pelo Senhor após a morte. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Porque o que mais me interessa nessa terra é o Senhor. Porque dá para perceber-se, não só através da palavra, mas com o nosso dia a dia de vida e observações terrenas, que o cristão, ele só tem somente Jesus. Somente Jesus. Nós não podemos contar com nada a não ser com Jesus, com Deus. Nada, 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 nada. A Bíblia ela nos relata que o Senhor ia nos sustentar e abrir portas, porque pelo seu poder. Então nós temos que buscar o poder de Deus, buscar a misericórdia de Deus para que Ele venha trabalhar a nosso favor e nos dar o que nós necessitamos nessa terra pecaminosa. A terra não é pecaminosa. Um povo pecaminoso que habita nessa terra. Então, nós temos que ter fé, crer e obedecer. E aqui a palavra de Deus, no livro de Samuel, no capítulo 15, do verso 10 em diante, que vai até o 22. Eu vou ler tudo, mas não vou explanar talvez tudo, que é muito grande. E a palavra fala exatamente sobre isso. O título diz assim: Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Repreendo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou a minha palavra. E então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel, dizendo: Já chegou Saul e Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, e então fez voltar, e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, e executei palavra do Senhor. E então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas, e estes nos meus ouvidos, e o mugidos de vacas que ouço. E disse Saul: De Maleque as trouxeram, porque o povo perdoou
o povo perdoou aos melhor das ovelhas e das vacas, para que oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E então disse Samuel a Saul: espera-te espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este Carmelo, a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os malequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. E então disse Saul a Samuel: a este dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do intérdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender é melhor do que a gordura de camelos, do que a gordura dos carneiros. Amados, é só até aqui que eu comecei a observar a palavra do Senhor. Eu vou parar aqui, porque muitas das vezes eu observo que às vezes o jejum ele é prazeroso aos olhos do Senhor, mas se nós não obedecer a palavra, não adianta o sacrifício. Então, aqui na época da lei, aqui não estava na graça. O Senhor já não se agradava tanto do sacrifício, mas sim da obediência. E na graça, é claro que servir a Deus é uma junção, porque muitas das vezes o Senhor tem um chamado, chama o homem para a sua obra, para que ele venha obedecer o Senhor. Mas muitas das vezes o homem deixa o orgulho, o eu crescer dentro dele, e ele já não obedece mais, mas faz os desejos do seu coração. E às vezes nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não podemos fazer o que nós queremos e o desejo do nosso coração, mas sim o desejo da palavra de Deus, daquilo a qual nós vamos conhecendo e vamos executando. Então, aqui, amados, nós observamos que o Senhor, ele chamou o profeta Samuel para repreender o Saul. Aqui no primeiro versículo, o Senhor disse assim, no versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir
e não executou a minha palavra. E então Samuel se contristou e toda noite clamou o Senhor. Então o Senhor se arrependeu de ter ungido Saul, porque o Saul ele não executou a palavra do Senhor, ele não obedeceu a palavra do Senhor. E isso é que às vezes nós temos que observar, que às vezes o Senhor nos chama para a obra dele e nós não executamos da maneira que o Senhor quer que nós executemos, ou às vezes não fazemos da maneira que o Senhor quer. Então nós temos que dar ouvido à voz do Espírito, mais para o lado da obediência, em toda circunstância da nossa vida, para que nós não venhamos ser desprezado por Deus. Porque muitas das vezes nós podemos dentro de nós achar que estamos fazendo do jeito que Deus quer e às vezes não é da maneira que Deus quer. Porque o Saul ele não obedeceu e começou a fazer as coisas da maneira que ele queria, não da maneira que o Senhor queria. Então eu observo que nós temos que examinar a Escritura à risca e procurar obedecer ao Senhor, principalmente nos dias de hoje. Porque nós estamos nos dias terríveis, nos dias que a vinda do Senhor Jesus está perto e a desobediência à palavra de Deus está enorme. O desprezo por Deus e pela sua palavra é gigantesco, onde as pessoas já adaptaram no pecado, no seu eu e no seu costume, nesse costume mundano aí da nova era, né? Porque hoje só se fala nisso e a igreja já adaptou a isso. E os escolhidos do Senhor são desprezados e perseguidos. Então nós temos que observar muita palavra e confiar no Senhor. E o profeta Samuel aqui, ele fala que, e então Samuel se contristou, entristeceu, e toda noite clamou ao Senhor. O profeta Samuel, quando Deus falou com ele que não estava mais agradando do que o Saul estava fazendo, o profeta Samuel, o homem de Deus, ele se entristeceu. E ele clamava ao Senhor toda noite. Ele orava a Deus toda noite, porque o profeta ficou triste, porque ele tinha ungido Saul e Deus já não estava gostando mais do que Saul fazia. Madrugou Samuel para entrar a Saul pela manhã e anunciar-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul, dizendo, e Carmelo, eis que levantou para si uma coluna, e então fez voltar, e passou e desceu a Gilgal. Então Samuel madrugou, e madrugou Samuel para entrar a Saul pela manhã. Ele madrugou para encontrar com Saul, né, na manhã, e anunciar-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul e Carmelo, eis que levantou para si uma coluna, e então fez voltar, e passou e desceu a Gilgal. Então o profeta Samuel foi ter com ele. E ali o profeta Samuel foi anunciar a ele o que Deus tinha falado com o profeta. E aqui no texto, veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então, Saul, ele falou que tinha executado a palavra do Senhor, mas o Senhor não tinha mandado Saul fazer aquilo ali. O Senhor tinha levantado Saul para cuidar do povo de Israel. É o que acontece hoje. O Senhor, ele unge os seus profetas, os seus homens de Deus, para cuidar das ovelhas, para cuidar de Israel. Israel é a igreja de Cristo. Mas o povo não está cuidando das igrejas. Não. Eles estão cuidando, igual Saul aqui. Saul foi à batalha, foi fazer outras coisas que não era para fazer. Era para cuidar de quê? Das ovelhas. E os pastores de hoje estão cuidando das ovelhas? Estão cuidando de Israel? Israel é a igreja de Cristo. Está cuidando? Tá não. Saul foi guerrear lá contra os amalequitas, contra os amaleques,
foi fazer guerra. Saul foi fazer uma coisa que Deus não tinha mandado Saul aqui naquele momento fazer, não. Saul era para cuidar do povo de Israel, e Saul não cuidou do povo de Israel. E os pastores de hoje estão cuidando do povo de Israel? Está cuidando de Israel? Israel é a igreja de Cristo. Está cuidando da igreja de Cristo? Tá nada. Estão fazendo sou eu. Estão reunindo, estão fazendo, sabe o quê? Formando quadrilha, lavando dinheiro, usando a palavra de Deus e perseguindo pessoas fiéis, como nós. É isso que eles sabem fazer. Mas a justiça de Deus virá. Né? A Bíblia diz que vai haver maior condenação para eles do que para Sodoma e Gomorra. Então, nós temos que observar a palavra. É terrível, triste, mas é real. Eu vou soltar alguns pedaços aqui, porque é muito grande. Eu vou pular embaixo, mais embaixo aqui, ó. Lá no 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Quer dizer, Samuel falou com ele, ó. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu a rei sobre Israel? O Senhor ungiu Saul a rei de Israel, para Saul cuidar do povo de Israel. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor coloca um pastor, levanta um pastor para cuidar das igrejas de Israel, para cuidar do povo de Israel. O povo de Israel é a igreja do Senhor, cuidar da igreja. E o povo está fazendo igual a Saul, os pastores estão fazendo igual a Saul, exatamente igual a Saul. E aí, Deus já não está mais com eles. O espírito do mal já possou sobre eles. Igual quando Samuel falou para Saul: Saul, o Senhor já não está mais contigo. O espírito do mal já está sobre ti, Saul. E é isso. O espírito do mal já está sobre esses homens. Que eles não fazem, não executam mais a palavra de Deus e não cuidam de Israel, que é a igreja do Senhor. Ó, e enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, ao amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Aqui foi o Saul que já falou isso aqui, ó. O Saul falou, então, só que o Saul não cuidou de Israel, foi fazer guerra, batalha, aniquilar o povo. Só que não era, Deus tinha mandado ele fazer aquilo naquele momento. Ó, porque, pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor não mandou ele fazer aquilo. E então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei ao caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Não. O Saul aqui já começou a pelejar, fazer coisas que não eram do agrado do Senhor e nem no momento era para fazer. Então ele largou de cuidar do povo de Israel para cuidar do seu eu, para buscar despojo, bem, crescer, construir império. Não era por aí que Deus tinha constituído o rei. Então, aí o 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas e os melhores do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí, aqui o Samuel fala com ele, o profeta Samuel, que o profeta Samuel, Deus falava com ele, ele era dotado do Espírito de Deus. Então, o que o profeta Samuel disse aí? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrifício, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro.
Então, o profeta Samuel falou para ele aqui que tem tanto prazer o Senhor em sacrifício do que a obediência. O Senhor ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Porque não adianta nós fazermos sacrifício se nós não obedecemos a palavra do Senhor. E a obediência a Deus transforma, faz você melhor. E você, como nós enxergamos uma melhoria espiritual na igreja do Senhor? É quando ela obedece a Deus. Quando ela obedece a Deus, ela não é uma pessoa de crítica, ela não é uma pessoa que busca os bens da terra, que nós sabemos que os bens da terra são um acrescentamento de Deus na nossa vida. Claro que nós temos que trabalhar, lutar, mas temos que ter a convicção de que é um acrescentamento de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, nós temos que tirar exemplos de Saul para que nós não venhamos trilhar os caminhos de Saul, para que nós venhamos observar e viver ao contrário do caminho de Saul. Igual nós devemos obedecer, vou citar alguns homens aqui, que foi chamado para a obra de Deus, como Sansão. O Sansão, ele foi chamado por Deus para batalhar e guerrear para o seu povo, mas o Sansão, ele largou aquilo que Deus tinha preparado para ele e se embriagou na beleza de uma mulher comprada, e ali foi a destruição de Sansão. Então nós temos que observar essas coisas que estão ao nosso redor e ver o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Então são observações que nós temos que correr e fugir delas. E que o Senhor venha, o Espírito Santo de Deus venha nos despertar, né? Todos os dias, para que nós venhamos obedecer a palavra de Deus mais do que o sacrifício. Claro que nós devemos jejuarmos, orarmos, jejuarmos, mas nós temos que, o maior, nós temos que obedecer. Se nós não obedecer, não adianta jejuar, não adianta fazer nada. Nós temos que obedecer a palavra. E a obediência ao Senhor, muitas das vezes, ela vem contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra tudo que nós muitas das vezes desejamos. Porque as palavras do Senhor, ela é reta, sincera. E a nossa carne, ela deseja sempre as coisas ao contrário da palavra de Deus. Então nós temos que negarmos a si mesmo para obedecermos a palavra. Que Deus venha nos abençoar. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte que ouviu essa palavra. E que a igreja do Senhor, que o povo venha se despertar, que Jesus está voltando e que nós precisamos andar na obediência da sua palavra. Que o Senhor venha guardar toda a sua igreja, nos 4 cantos da terra, onde quer que ela esteja, seja ela pequena, seja ela grande. Que os anjos do Senhor acampem ao redor daquele pequenino que está clamando, está chorando, está sem condição. Que os anjos do Senhor venham acampar ao redor. Que o Senhor possa enviar um anjo como enviou para guardar o seu povo no passado, abrir o caminho no deserto. Que o Senhor faça a terra seca jorrar água na vida do justo, que o Senhor conhece o seu justo. Seja onde quer que ele esteja, no presídio, no mato, nos 4 cantos da terra, seja qual língua for, o Senhor conhece a sua igreja. Que o Senhor venha guardar a sua igreja onde quer que ele esteja. Que o Senhor venha dar força. Que o Senhor venha tirar a sua igreja da caverna como o Senhor tirou Elias quando Jezabel lhe ameaçou e ele se escondeu. Ele fugiu para uma caverna. Que Deus venha nos tirar da caverna pelo teu Santo Espírito. Que o Espírito de Deus venha nos despertar e nos tirar da caverna. Em nome do Senhor Jesus. Que todos tenham um dia abençoado na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.